Aí fica brigando com o Banco Central. Agora está usando a central sindical para fazer sardinhada na frente do Banco Central. Vi essa nota. 300 quilos de sardinha, né? Em protesto aos juros altos. Né? Vai. Aí o governo, em vez de ele tomar medidas para mostrar que vai ter sanidade econômica este governo e falar, olha, pode baixar os juros que a gente vai ser sério. O que ele fez? A coisa mais esdrúxula que um economista pode fazer, que é taxar exportação. A empresa exporta, ela vai ser tributada para exportar. E o que acontece com isso? Cai o mercado, cai o investimento. Porque quem que vai querer investir num país que taxa importação? Caso da Argentina, caso do Brasil. Que mensagem que ele passa taxando a exportação do petróleo? Quem é o maior exportador brasileiro? O agro. Que custa para ele baixar uma MP e taxar por um período a exportação do agro para fazer negócio? E quem é que puxou esse PIB que o Lula falou que foi uma miséria? O agro. E aí, meus queridos? A saída... Bola está com a saída é Guarulhos? Olha, eu ia falar isso, a saída talvez vai ser seja... tributado. Que agora Portugal está deixando o brasileiro morar lá, hein? Então, já está, inclusive, no time certinho lá, o governo português. Só não está aceitando o Lula lá, que o parlamento falou. Aqui não, Jamilão. Então, é uma mensagem muito ruim, equivocada. Acho que o próprio governo não acredita que essa medida provisória vai passar no Congresso Nacional, mas é aquilo que você falou, Pavinato, causa uma insegurança jurídica imenso. Tem um recado para o agro aí, sim. Essa eterna briga do presidente Lula com o agro, parece que essa coisa realmente nunca foi bem, acho que nunca vai desse jeito. Quem é que vai querer investir? Quem é que vai querer botar dinheiro agora com todo esse conjunto de insegurança jurídica? E parece que a gente está seguindo a cartilha da Argentina passo a passo. Já sabemos o resultado desse filme aí. Elaine, Bissoli. Eu queria dizer o seguinte, vamos lá. Você vê uma conduta... Você fica desanimado. É mais uma vez terceirizar o problema, assim como foi a discussão de que o responsável pela taxa de juros no Brasil é o presidente do Banco Central. E o governo não faz lição nenhuma. O poder do Banco Central tem mais poder que o presidente da República, com todos os instrumentos que tem na mão para ajudar a mexer na taxa de juros. Ok, como se fosse um super mago o presidente do Banco Central. Mas quero dizer o seguinte, ressuscitar uma taxa de exportação com aquele argumento quase que um silogismo simples, né? Eu vou fazer com que eu venda menos para fora, sobra mais mercadoria aqui dentro, tem mais oferta, cai o preço. Parabéns, que ideia genial. Senhor presidente, vou ensinar uma coisa que em aula de economia básica o senhor poderia aprender se fosse lá frequentar um dia. Se o senhor reduzir o consumo do governo, que é exagerado, também sobra mais aqui dentro, sem aumentar a taxa de exportação e sem prejudicar os setores que vão deixar de exportar. Faço exemplo, reduz o consumo do governo e o efeito será semelhante sem ser tão nocivo com os setores que o senhor vai prejudicar com isso. É besta essa percepção de que, exportando menos sobra mais produto aqui dentro, o preço cai porque está sobrando. O senhor tem que aprender um mínimo de economia. Aprende a dar o exemplo. Fecha os teus gastos, faz sobrar produto que o governo gasta menos desnecessariamente e vai sobrar também. Mas essa taxação que vocês estão falando é com relação ao petróleo cru. Ao petróleo por cru. Enquanto. Sim. Mas é uma mensagenzinha, né? Claro. Sim, mas é que no petróleo cru a questão que a Haddad ponderou é que era uma forma dele diminuir o impacto porque ele não voltou com a reoneração 100%, ele voltou 75% da reoneração e aí essa taxação aí da exportação de petróleo cru serviria para isso e para além disso, né, é aquela questão de tentar implementar e fazer com que o Brasil tenha mais refinarias, que é um calcanhar de Aquiles nessa questão de óleo e gás aqui no Brasil. A gente não tem as refinarias, a gente produz, né, petróleo suficiente para o consumo interno e até com uma margem de sobra, só que a gente manda lá para fora para refinar e importa esse petróleo, né? Elaine, mas aí a Elaine tocou no ponto que eu quero fazer só uma colocação aqui, porque eu vou divergir de muita gente que nos assiste, provavelmente. Tá. É aí que eu concordo com a grande crítica da distribuição de bilhões que a Petrobras faz aos seus investidores. Por quê? Porque ao fazer essa economia e distribuir milhões para investidores, colocarem nos seus bolsos particulares, significa que a Petrobras não está investindo em refino interno.
E isso faz com que realmente o preço do combustível suba no Brasil. Quando a Petrobras... E esse ponto eu vou discordar de muita gente de direita que vai falar: a Petrobras tem que distribuir lucros. Não, senhor. A Petrobras tem que investir em qualidade de refino para importar menos e o combustível ter menos impacto do dólar aqui dentro. Quem é o maior conselho de administração? Exatamente. Quem é o maior acionista, tá, da Petrobras? É justamente o governo. E, aliás, olha só o que é interessante, porque as ações ali, elas vão, na hora da distribuição, né, dos dividendos, quem tem essas ações é o BNDES. Eu concordo. Vai pro BNDES. Seja o governo... Você levantou outro problema aqui, na sua leitura. Seja o governo, 30%. Seja o privado, quem está recebendo o dividendo, ainda que seja o próprio governo de forma majoritária. Sim. Mas o governo não vai lá fazer refinaria e investir nisso. Deixa eu falar uma coisa. Olha o que o Bissoli acabou de falar. Não, é pelo BNDES. Tem a Petrobras, é Sociedade Economia Mista. Tem público, tem privado. Tá? Quem manda no conselho é o governo, porque ele é o majoritário. Tem o conselho de administração da Petrobras e é o conselho de administração que dita os rumos da empresa. Né? Eles são os comandantes, né? Estão lá no board. Bom, se teve lucro, tem lucro quem investe. Ok. Mas a administração ela é temerária. Por quê? Porque ela não previu o investimento no refinamento. E ela está gastando mais para fazer isso. Isso não traz um outro problema que é da administração temerária? E isso traz também, Pavinato, um outro problema, tá? Porque o Lula falou, ela não investe na sociedade, mas ela não investe nem nela. E quando investe errado. Ó, a gente precisa listar aqui as refinarias compradas no exterior que isso foram... É passadinho. Isso já é passadinho. Então, quando investe errado. Exato. Existe eu acho que todo esse discurso também da esquerda, aí, de certa maneira, eu tendo a pensar na linha do Bissoli aqui, acho que o que a gente tem que definir, de fato, é se a Petrobras vai ser uma empresa privada e o governo poderia privatizar a Petrobras. Então, ele enquanto governo, ele é um órgão fiscalizador, como em todas as outras áreas, ou em várias outras áreas. E aí tem agência reguladora. E aí tem agência reguladora e tal. O governo continua tendo poder de comando, como existe em vários outros países. Ou se o governo quer ter o controle total da Petrobras, se ela tem uma função social importante. Se fosse privada, investiria em refino. Porque para ter lucro, não tenha dúvida alguma. Você precisa diminuir. Basta a gente ver outras petroleiras mundo afora. Basicamente, o que o Ricardo está colocando aqui é que eles precisam colocar critérios. Sim. Né? Critérios claros, mas vale lembrar para o investimento. Mas isso que é necessário ser feito. Mas vale lembrar também que da cadeia toda, né, o refino é o que traz menos lucratividade. Então, aí, talvez seria interessante a Petrobras, como uma autarquia, manter o investimento em refino, porque talvez a gente não tenha no mercado privado o interesse de investir nesse setor específico da produção. Concorda? Então, aí o Conselho de Administração tinha que decidir. Aí quanto é que foi distribuído para os acionistas minoritários? Boa pergunta. Na verdade, nossa, mais de 200 bilhões. Foi recorde. Foi a empresa pública brasileira que mais distribuiu dividendos nos últimos anos. Agora, você vai falar, na nossa época era diferente. Bom, foram recuperados mais de 5 bilhões da Lava Jato. Sim. O que aconteceu? Ou vai vir um ministro falar que tem um infiltrado que jogou esse dinheiro e falou assim, ele achei aqui, 6 bilhões aqui, em cash ainda. A gente achei. Aí foi a obra de infiltrado. Ou esse dinheiro recuperado de corrupção... Ou será que conseguiram uma tecnologia a ponto de achar dinheiro lá embaixo do mar, assim, né? Não. Tem o pré-sal, tem o pré-dólar. Além de tudo, a política ainda causa um certo receio imenso olhando pelo retrovisor. Porque se você não... se o Conselho Administrativo da Petrobras opta em não distribuir essa quantidade de lucro e vamos fazer investimentos, a qualidade desses investimentos também tem que ser discutida 215 fortemente. Bilhões, né? Porque no passado já foi feito isso. O dinheiro ficou no controle dos órgãos políticos da Petrobras e a gente viu o que viu na Lava Jato. Gente de 5 bilhões sendo devolvidos. Então, de novo, é uma questão aí de ter uma preocupação com a política, acharam, o mal político no controle. Aliás, devolveram. Vamos lembrar que o investimento em refino foi uma das pautas da Lava Jato. Né? Foi justamente o dinheiro desviado para investimento em refino que virou pauta aí da Lava Jato. E é o discurso que estão querendo agora novamente, ok? De novo, precisa definir claramente o que é a Petrobras.
Ela é privada, ela é pública, o governo tem qual papel, qual a função social que ela tem ou não, ponto. Porque aí a gente consegue ter uma outra discussão até mais ampla, colocar isso em plebiscito, trazer a população, trazer outros especialistas, entender os modelos que funcionam lá fora, para que a empresa possa continuar crescendo. Exato, concordo. Lembrando que o controle sempre tem que ser nosso. Na verdade, petróleo é importante. Ela é uma Soberania empresa nossa. pública com financiamento privado duplo. Porque tudo que é empresa pública é do público. Mas ela é uma empresa pública que tem também o financiamento do privado, além dos impostos, pela captação de investimentos. E o privado quer ter lucro. O investidor quer ter lucro, porque pagou o prejuízo lá atrás. Porque hoje a Petrobras paga, inclusive, ações judiciais nos Estados Unidos para o povo americano. Claro. Que lá atrás Agora, pro acionista brasileiro, o tiozinho que pegou o FGTS lá, que desses 5 bi foi pro público. Nenhum acionista privado recebeu esse dinheiro que foi recuperado.